Já pode começar? Já pode sim. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aí me assistindo do outro lado da telinha. Eu me chamo Fernando Ramos e está começando o primeiro episódio da segunda temporada do Já Pode, meus queridos. É isso mesmo. Eu estou aqui hoje com meu querido amigo Luiz Tosta. Se apresente. Oi, meu nome é Luiz Tosta, já tô aqui desde a segunda temporada, ou desde a primeira temporada na real, mas agora estamos aqui pro retorno, né? E agora estamos aqui com o nosso convidado queridíssimo Carlos Matos. Muitas palmas para o nosso Carlos. Obrigado. Primeira participação no Já Pode. Espero que seja a primeira de muitas, se vocês gostarem da minha participação, né? Com certeza, com certeza. E hoje, o tema de hoje é o sonho dos jovens em poder mudar de vida, emergir nos esportes aqui no Brasil, que a gente sabe que os esportes é uma coisa que nós sempre buscamos. Temos uma referência no futebol brasileiro, e não só no futebol, mas também em vários outros esportes da nossa vida, também como vôlei, basquete. A gente vai conversar sobre isso tudo e como os jovens hoje em dia emergem nas profissões, não só nos estudos. Às vezes muita gente também tem os esportes como uma forma de mudar de vida, como uma forma de se profissionalizar, não é isso? Então, meu querido amigo Luiz, eu queria saber de você, o que é que você acha sobre a questão dos jovens atualmente, a dificuldade que eles têm, principalmente o jovem de periferia, para poder emergir nos esportes. Depois você passa a palavra para Carlos. Bom, eu posso dizer bastante sobre isso, falar bastante sobre isso, porque eu já fui um deles. Eu praticamente sou um deles. Atualmente eu tô jogando no entre aspas, clube, que é para levar a pessoa para os Estados Unidos, que é onde você vai ter, onde tem mais oportunidade para jogadores de futebol mesmo, né? Mas, assim, quando você olha a diferença de facilidade, entre aspas, para emergir no esporte de um para o outro, é imensa, é muito diferente. E não só isso, né? Aqui no Brasil, o foco é muito grande no futebol, e a gente acaba levando isso muito entre aspas, a vera, como a gente fala. A gente leva isso muito mais a sério. A gente vê isso como muito mais fácil você chegar no futebol do que em outros esportes. Sim, como no basquete mesmo, se você olhar, várias pessoas, você perguntar assim, pô, você jogaria basquete? Aí a pessoa vai falar, que nada, pô, basquete é muito fácil. Aqui no Brasil não tem muito sucesso. Não tem. Você vê NBB mesmo, é um nível muito, entre aspas, muito mais baixo, porque hoje em dia tá se crescendo bastante, mas ainda assim é um nível muito mais baixo do que a NBB, não, desculpa. É muito disparado o nível entre NBA e NBB. NBB, é isso mesmo. A diferença é muito grande. Você vê também, sei lá, quem é que joga beisebol aqui no Brasil? Sim. Eu não vejo ninguém. É muito difícil. É mais difícil. É muito mais difícil. Claro que sempre assim, tem os esportes que são mais do nosso país, né? Que são mais culturais nossos. Como o futebol é um esporte cultural do nosso país. Mas também existem vários outros esportes que não são tão explorados, né? O que é que você acha, meu querido amigo Carlos, sobre natação, às vezes vôlei, às vezes até o próprio basquete, que a gente comentou bastante, que talvez acho que é um dos esportes mais preferidos do povo brasileiro. E o que é que você acha? Inclusive o basquete, acredito que depois do futebol, depois do vôlei, o basquete seja um dos esportes mais preferidos aqui no Brasil. Mas voltando, olhando um pouco pra Bahia, por exemplo, tem o boxe. A gente revela muitos realmente pugilistas. Eu já ia discordar do que você falou. E você mesmo acabou meio que discordando com você mesmo. Que eu acho que o boxe, os esportes aquáticos, como dos da praia também, eu acho que ainda estão à frente ainda do basquete, por exemplo. Não. Eu falo em questão de gosto. De gostar, não questão de praticar. É isso mesmo. Praticar. Sim. Mas é isso mesmo. Hoje em dia no Brasil, tem muita gente gostando de assistir NBA. Sim. Não necessariamente a NBB. Eu falo do esporte basquete, não da NBB. Mas a NBA, todo mundo assiste NBA aqui no Brasil. Hoje está crescendo muito. Só que todo mundo conhece a questão da disparidade entre NBB e entre NBA. Sim. E isso é muito cultural, porque aqui a gente coloca o Brasil como país do futebol. País do futebol. E exatamente. Quando o menino nasce, geralmente, né, historicamente, quando o menino nasce tem que entrar no futebol.
Com certeza. O sonho de toda criança E a Esse gente já jogador, vê ser também jogador. Essa o sonho de frase. toda criança ser jogador. Todo mundo praticamente aqui, e todos Essa os frase brasileiros todo mundo já sonharam em ouviu, serem né? jogadores. Mas a gente vê também que, até além da própria cultura nossa, que já é enraizada no futebol, existe uma falta de comprometimento, de assim, dedicação do governo do nosso estado em poder proporcionar uma igualdade na questão de Investimento. de investimento, disponibilização de materiais, em questão de você poder propor um espaço bacana para outros esportes também aqui. Eu vejo que o governo não se importa tanto. Eu vejo que é uma coisa que é muito focada no futebol, sabe? E ainda tem essa questão de empresários que a gente também podia comentar um pouquinho. É verdade. E lembrar que investimento não necessariamente é só você fazer uma quadra. É investir em material. É você também saber... você saber equilibrar esse investimento. Quando você faz uma quadra, você não pode só fazer uma quadra de futebol, de futsal. Exatamente. Faz uma quadra de basquete, uma quadra de vôlei. E não só profissionais também que possam estar ensinando, que possam estar mostrando Sim, esses novos sim. esportes. E não pra é nem galera. só isso. O marketing também é muito importante. Exatamente. Não puxando para a nossa comunicação, claro, mas o marketing é muito importante. Vocês já ouviram falar da Bolsa Atleta, por exemplo? É uma bolsa para atletas que não conseguem, que estão fisicamente, como eu posso dizer, não Que estão não tem aptos condições fisicamente para poder não estão aptos fisicamente bastante para Pra poder praticar praticar e- o seu esporte e que é sua profissão, sacou? Sim. Sim, sim. E aí é uma coisa que, por exemplo, poucos sabem, mas é uma coisa que o governo tem. É uma coisa que pode ajudar um atleta que não... Às vezes de até algum tem, esporte. né, Luiz? Mas às vezes também é pouco divulgado, pouca gente sabe. É muito, E a muito gente- pouco divulgado. É a puxando gente pro que lado já mesmo. tem uma condição melhor, um entendimento, a gente tem um poder de ter uma disponibilidade de conhecer novos meios. Imagine para um jovem de periferia, um jovem que não tem condições, para as meninas também, que também não são muito instigadas a estar nesse lado. E a gente sabe que a gente revela muitas atletas, muitas profissionais maravilhosas. E eu acho que é muito importante ter esse marketing. O marketing é muito importante. A publicidade é uma área muito importante para o esporte. Tanto, principalmente para os esportes de, entre aspas, pequeno porte. Porque a gente sabe que, por exemplo, o basquete é muito mais milionário do que o futebol, por exemplo. E não, a gente não própria sabe. Fórmula 1, que o Brasil também tem uma certa relevância na Fórmula 1, já Bom, teve a historicamente, Ayrton Senna. Historicamente, bons pô, corredores, hein? E é um esporte que é, vamos dizer assim, de elite. vamos É dizer de assim. elite mesmo. É bem elitizado, Eu o mesmo- material. Eu nunca gostei de Nem mesmo de assistir, nem de assistir. se imaginou praticando, né? É. Porque é muito difícil. Essa questão de, a Nunca prática. nem pra passou na O minha acesso cabeça. é muito limitado. É muito restrito. Muito restrito. O acesso é muito restrito. Nunca nem passou na minha cabeça. Nem olhava. Eu olhava assim, Ferrari. Né, só... Aí Só imagina a Ferrari mesmo, o carro brinquedo, da Ferrari. Realmente. E o que eu acho também é que às vezes até os próprios jovens hoje em dia é uma coisa que tem acontecido. Assim, cada um tem sua opinião sobre, né? Mas os próprios jovens têm essa questão de muito hoje em dia o futebol e todos os esportes em geral, mas o futebol dando uma ênfasezinha maior nisso, virou uma coisa muito muito um negócio, né? O futebol hoje em dia é muito mais um negócio do que era aquele amor, aquela paixão que o jovem tinha desde pequeno. Óbvio que isso motiva ele para estar jogando até os 30, 40 anos, que é normalmente o tempo que um jogador tem, né? Mas eu vejo que hoje em dia o futebol é muito um negócio, é muito por empresário, por essa coisa de você já ir logo para fora, de você não ter assim uma ambientação, um fortalecimento do esporte aqui no Brasil. Eu vejo que muito lá fora a gente produz jovem aqui para levar para fora, muito por causa de dinheiro, obviamente, todo mundo sabe, mas isso acaba perdendo às vezes um pouco a nossa praça, né? E tira às vezes o sonho de jovens em estarem buscando ser, queria ser um jogador aqui do Bahia, do Vitória, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, enfim. Às vezes a pessoa já busca muito ir pra fora, busca fazer sua carreira lá fora. O jovem hoje em dia, tem jovens de 14, 15 anos que já tem passagem contrato comprada, contrato assinado pra ir lá pra fora, assim que fizer. Um grande exemplo é o próprio Hendrick, né? Com certeza. Já tem 16 anos e já tá afirmado para ir pro Real Madrid. E eu acho assim,
olha como essa mudança. Nos anos 90 não era tão assim. Mas Sim. como essa movimentação pro esporte, pro futebol, ele virar algo muito negócio, empresário, E empresa. desvaloriza a nossa Desvaloriza. Inclusive, Desvaloriza. foi chegando ao futebol os clubes e empresas. praça. Com certeza. Como virou algo empresarial mesmo. Uhum. Então, eu acho que isso acaba um pouco tirando a magia, não só a magia do futebol, mas aquilo do jogador que sai de base, aquele do sentimento jovem. de não só, claro, crescer de vida, Mas é uma um saída. pertencimento também, né? Sim, sim. Então, eu acho que acabou deixando isso muito mais engessado na questão do certeza. esporte. E muito mais, muito mais, como posso dizer, talvez injusto. Porque muitas vezes você não é a pessoa que é mais qualificada para estar ali, mas por você ter um bom empresário, por você ter uma pessoa com um grande nome, você vai conseguir chegar mais fácil do que outras pessoas naquela posição que outra pessoa poderia estar ocupando. E isso não é só hoje em dia, não. Eu mesmo, quando era mais novo, quando eu tinha 13, 14 anos, eu vou falar a história aqui, a pessoa provavelmente nem vai ver, mas ela sabe que é ela e ela sabe a verdade também. Ela sabe, ela é meu brother. Eu tinha 13, 14 anos, 15. Eu já jogava bem, tá ligado? Eu jogava bem. Bastante. Aí eu tava indo pro Bahia, tava fazendo a seleção, tava ficando 2 meses. E esse meu amigo não jogava nas melhores qualidades. Não tinha lá esse... Não tinha o mesmo talento que você. Só que ele é filho de gente rica. Ele é rico. Sim, empresário, Filho tem dinheiro também. condições. Aí, não foi nem só empresário, foi só o próprio pai mesmo. Sim. fica Quando eu mais fácil. via ele me mostrando foto dele lá no Bahia, olha, eu aqui. Mas quando você via ele jogando de verdade, não era já certeza. essas beldades. Mas você percebe quanto essa movimentação vai crescendo dentro do futebol? Você E- tinha 13, 14, olha como você já tava. Sim. E isso vai E eu crescendo. vejo que é uma diferença até de países. Pô. Você vê os Estados Unidos, a forma que eles investem no futebol, as universidades investem no futebol. É surreal. O futebol americano, feminino, principalmente. futebol feminino, Agora, o por futebol agora eles beisebol, estão... todos os esportes são integrados. Eu acho isso muito bacana, a diferença, né? Agora, lá, principalmente porque antigamente o futebol feminino era... O futebol, o soccer que a gente conhece, que eles presos lá é soccer, era coisa de mulher. Aí eles investiam mais no feminino e acaba acontecendo o devaneio que eles têm lá e que eles têm, tipo, a qualidade do futebol norte-americano só é boa para mulheres. E isso vem se mudando até, né? Você com vem certeza. vendo que apareceu, por exemplo, o Alphonso Davies, que é canadense. Sim. Tem. Eu vejo, assim, eu tenho alguns amigos, claro que obviamente eles têm condições, né? Que é o que eu falo, a diferença de um jovem de periferia para um jovem que tem uma condição melhor. Eu vejo muita gente que não consegue ter uma qualidade de poder despertar e mostrar seu talento aqui no Brasil por conta de todas as dificuldades que se imposto aqui no Brasil. Apesar de ser o país do futebol, apesar de ser o país dos esportes, é uma dificuldade que ainda se existe. E eu vejo muita gente indo lá pra fora, cara. Muita gente indo pra universidade lá fora, pra jogar bola lá, tentar crescer lá. Hoje em dia tem até empresas que trabalham com isso, que levam os jovens daqui do Brasil pra lá. Então é o que a gente vê, uma própria mudança, né? Um deslocamento das pessoas daqui, brasileiras, pra fora, outros pra lugares. tentar fazer sua carreira. Quantas mulheres poderiam ser novas Martas? É, Com certeza. isso é verdade. Inclusive, eu acho que é até uma crítica que eu faço a quem dá essa alcunha de país do futebol. Eu acho que assim, é só país do futebol quando dá certo. Uhum. Quando dá errado, não é país do futebol. É. O Brasil poderia muito bem ser o país do esporte, porque a gente vê nas Olimpíadas. Com certeza. Temos grandes esportistas dentro do Com Brasil, certeza. só que o esporte não tem a tamanha visibilidade que mereça. Novamente, voltando para a Bahia, temos grandes pugilistas. Pro remo, na Bahia também, temos até esportes Na que são natação mais também elitistas. tem Marcela, que é baiana, ela era Sim, da minha sim. escola. O último campeão de remo das Olimpíadas, Acho que era se não me engano, foi Baiano. baiano. Foi... Das últimas Olimpíadas, né? Desde 2016, 2021. Então, assim, não só nas Olimpíadas, né? Em outros campeonatos pan-americanos,
a gente vê que tem sim qualidade aqui Cara, no Brasil. Por falar nisso, Mas só que não deixar é. uma menção honrosa pra Raíssa, fadinha dos skates. Cara, sensacional, assim. Gigante, a fadinha é Não tenho nem o gigante. que dizer. E é uma garota jovem, pô. Tem 15, 16 anos. Acho que é menos. Acho que é ainda. menos até, enfim. Ela é bem Surreal. jovem. Quantas meninas, até meninos também, mas quantas pessoas recebem essa oportunidade como ela recebe com tão pouca idade? Mas poucas. É. Mas tem muitas pessoas que têm muito talento. Surf também, a gente não Surf. pode esquecer. Muito podemos esquecer. bacana. Tem muita gente bacana. Não podemos esquecer, realmente. Claro que a gente tem um grande astro, assim, que é Medina. Mas tem muita gente boa também. Tem o Mineirinho Surf. também. Muita gente. Muita pô, gente, muita gente. E eu vejo que é um esporte também que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Muita gente mesmo na praia. Agora, você vê que, por exemplo, os pugilistas, eu mesmo só sei nome do Popó. Eu sei pouquíssimo. É pouco passado pra gente, né? Tem Herbert, que ganhou A as mídia, Olimpíadas. O a Robson. propaganda, Robson. o marketing para essas coisas é tão importante, porque se não fosse o marketing do Popó, a gente não saberia quem é o Popó. Sem clubismo nenhum, o próprio marketing do Esporte Clube Bahia com o Herbert, pô. Sim. O Bahia sempre lembra a figura dele de Herbert, porque Herbert ganhou as Olimpíadas e acabou dando uma sumida posteriormente. Uhum. E o Bahia sempre fez questão de fazer propagandas com ele, fazer campanhas com ele, porque ele virou uma referência do esporte. E ele até se profissionalizou recentemente e fez a primeira luta dele profissional e foi uma festa incrível, assim. Vi que até alguns blogueiros aqui de Salvador, algumas pessoas importantes foram prestigiar. É muito bacana, a gente vê que ainda tem uma chance do esporte, não só o futebol, mas dos outros esportes, respirarem, que é muito importante pra gente. Eu acho que é uma questão de cultura. Tem que mudar essa cultura de, não, só país do futebol. E até mesmo dentro do futebol. Dentro de tudo, tem que mudar essa postura, porque tem que se olhar desde base, de tudo, pros esportes. Você tem que dar um investimento equilibrado, tem que dar uma visibilidade maior, tanto em marketing, tanto quanto assistir. Então, eu acho que tem que mudar isso. Tem que mudar. Muitas pessoas falam, nossa, temos que dar mais visibilidade ao futebol feminino no Brasil. Olha como é nos Estados Unidos, olha como é na Holanda, olha como... Cara, isso tem que mudar desde base. As pessoas que estão... Jornalistas, os próprios times que dão visibilidade pro futebol masculino, tem que dar visibilidade também pro futebol feminino. Isso começa da gente. Sim. Isso não vai vir do nada. Claro, a gente tem que pedir apoio do governo, a gente tem que pedir que eles deem um olhar maior para isso. Claro, isso é verdade. Só que a gente sabe como tudo funciona, né? A gente tem que ter um pouco de força também, porque senão eles não vão querer investir nisso. A gente sabe como as coisas e funcionam. mudar o pensamento culturalmente da pessoa. Acho que é muito difícil um pai pensar em seu filho tá sendo um nadador profissional, tá sendo um pugilista profissional e viver com isso, né? Porque, queira ou não queira, uma das maiores preocupações de pais, eu ia falar nós, mas eu ainda não sou pai, mas dos pais em geral, é de ter seu filho tendo uma condição boa, tendo uma vida boa, independente do que ele for trabalhar, né? E eu vejo que, às vezes, existe uma mente fechada para os esportes, além do futebol, porque que é a maior praça que tem aqui no Brasil. Uhum. Eu vejo muito isso daí, muito, pelas ruas pelos lugares que eu ando, tá ligado? As pessoas falam, pô, fala muito do esporte, muito ai, caramba, eu queria tanto tá bem e eu não sou tão bom nesse esporte e tal, mas aí você vai perguntar à pessoa, já tentou algum outro esporte diferente? Uma coisa diferente? A pessoa ainda não tem. Que você pode ter uma aptidão, um esporte aí, bacana. Só que o erro aí não é da pessoa. É pessoa erro estrutural nosso. O erro da pessoa pensar, pô, eu joguei um dia um baleado. Sim. Outro dia tentei jogar um futebol, não dei não certo. Não sou tão bom pra isso, não. Com certeza. É interessante que você fala, porque, por exemplo, como a gente estava falando do basquete, geralmente as pessoas que são mais altas Sim. têm uma já grande tem, realmente. habilidade pro basquete. Só que é muito difícil você chegar longe no basquete aqui no Brasil, até porque é muito difícil. Sim. Aqui a gente sabe que na Bahia a gente tem o time do Vitória, né, que é mais famoso em questão do basquete e tudo mais. Sim.
Só que, O Vitória claro, sempre buscou ter uma integração maior nos outros esportes. Sempre quis mostrar ser um clube multiesportivo, né? Diferente até um pouco mais do Bahia, que sempre foi mais voltado a futebol. Agora que tá se abrindo mais. é interessante, velho. Mas eu achei interessante o do Bahia, que o do Bahia tá focado nos esportes, porém tá abrindo pros cantos também. Além de, por exemplo, Agora tá ficar muito só no futebol Bahia. feminino, muita Só no Bahia, Brasil. E, inclusive, ó, é uma evolução muito grande, porque Claro. se vocês Todos sabem, os clubes estão evoluindo. o Bahia, no início, era um time era o Esporte Clube Bahia, só que era brancos, era apenas para brancos, Sim. era para outros pontos. E aí, hoje em dia, tá o quê? Mais para outros ramos, tal, vai pro futebol feminino, vai captar, tem imagem da Mulher Maravilha Negra, entre outros É pontos. interessante. Inclusive, eu tava lá, tava presente no último jogo do Bahia Sub-20. Bacana. Foi entrada gratuita. Às vezes Interessante. 1 quilo de alimento para doação. Do feminino Muito foi legal, do muito feminino foi um quilo de alimento. E do masculino Sub-20 foi entrada gratuita. E teve uma torcida que foi prestigiar o time, sabe? Muitas vezes familiares também que vão lá prestigiar, estão sempre na luta. E estão ali vendo de perto como é essa formação desse atleta. Eu acho muito legal. Muito massa, mano. É isso. Já pode acabar? Já pode sim. Muito obrigado, meu pessoal, que assistiu esse episódio, o primeiro episódio da segunda temporada nossa. E eu fico muito feliz de vocês sempre estarem prestigiando a gente, prestigiando eu e Luiz, que nosso querido amigo Igor também, que tá por trás das câmeras, nosso diretor. Então eu fico muito feliz e honrado de vocês estarem acompanhando. Muito obrigado, de verdade. Nos sigam nas redes sociais, curtam o vídeo, compartilhem pros amigos, pra família, papagaio, periquito, vocês já sabem. As redes sociais são @radio.ja e @núcleo UJ. Valeu, galera. Forte abraço, hein? Tchau, tchau.